Tá, eu acho que ele vai te dar o contexto inteiro, então eu não preciso. Eu não vi esse vídeo dele, eu vi um vídeo. Momento cartoonizando, calma. Momento cartoonizando, lá vem. Não, não. Olha, Olha, gente. gente. Não foi nenhum desses aqui. Eu acho que eu devia parar de scrollar, deixa eu ver se uma coisa muito suspeita ali. Ah... Não era o Next Podcast, foi? Foi esse daqui, eu acho. Lembra dessa thumb. É, eu lembro desse thumb também. Today, Foi uma coisa, vamos. O contexto está nas nossas mãos. Ele tá vendo? Não? Não, Ele não. tá lendo, sim. Eu mutei ali, eu Não, tá sou. não. Calma. Tá sim, não me defende. creepypasta. Um termo criado para definir histórias de terror Ai, ai, ou viu? lendas Ai, urbanas ai, que são viu? divulgadas através da internet, como em fóruns ou demais redes sociais. Um gênero muito conhecido são os ROM hack, ou jogos alternativos, sendo eles histórias baseadas em algum jogo que foi modificado de alguma forma, que contém elementos misteriosos que não deveriam existir no jogo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Não é assim. É sim, sim. Oh, que isso? Eu joguei o Nintendo, você não jogou o Nintendo? É assim que você jogava nesse dia. Seu primeiro console foi um Xbox, Yumi. Não, foi um PS2. Foi um PS1, na verdade. Diz um jogo que você jogou nesse. Crash. Monstro S.A. Nunca me senti tão atraído pela Yumi como nesse momento. Ui. No Crash. Monstro S.A. era uma merda. Não, mas já era uma porcaria. Entertainment System. Now you're playing with power. Eu queria uma Power Glove. Toma, Power Glove. Já fizeram Ed? Você tá no. Eu não. Olha quem tá no meio da legenda aqui, ó. Em 83 no Japão Eu. e em 85 nas Américas, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, ou talvez até Nintendinho aqui no Brasil, é um console de 8 bits e de cartuchos que começou rapidamente a sumir das prateleiras das lojas, assim que foi lançado. Era o presente de Natal dos sonhos das crianças. Até porque, né? Fliperamas eram muito legais, todo mundo concordava, mas quem não iria Eu querer sofria bullying no jogos seu fliperama, não próprio gostava. quarto? Então o NES basicamente ressuscitou os jogos dentro de casa depois da quebra de 83. Foi também nesse console que surgiu as franquias de Metroid, de Zelda e até o mais famoso Super Mario Bros, que mais de 40 milhões de cópias foram vendidas. E também o console apresentava vários bastante. acessórios que também melhoravam a jogatina, tornando assim o NES um dos computadores domésticos mais famosos da época. Em exceção da União Soviética, o console foi vendido em todas as regiões do mundo. Pra ter uma noção, cara, nos anos 90, 30% das famílias americanas possuíam o NES em casa. Isso era muito mais do que computadores pessoais, que eram só presentes em 23% das casas americanas. E, até hoje, foram Realmente posso vendidas almoçar. mais de 60 milhões de unidades do NES. Realmente foi um dos maiores sucessos da Nintendo, estando no 13º lugar dos consoles mais vendidos do mundo, e o terceiro entre os consoles lançados antes dos anos 2000. Foi realmente uma explosão. Em 88, foi lançado um jogo que tá longe de ser um dos jogos mais vendidos do NES, mas o que realmente ficou famoso foi a sua Olha a história, borboleta. digamos, perturbadora por trás. Não a história do jogo em si, mas a história do que esse jogo causou pra uma pessoa. Bom, e agora sente-se aqui, do meu ladinho, que a gente vai iniciar essa jornada. Mas, antes da gente começar, a história Que de um foi? dos maiores mistérios dos jogos Senta aqui do NES, meu ladinho. outras histórias ainda precisam ser contadas.
o Genshin Impact entrou em contato comigo e disse: Ei, Golart, eu tô Eu vendo estou que você tomando uma é bom Ed. em contar histórias. Sim. Você acha que poderia ajudar a contar Ed. a nossa? Ed. Então, vamos Isso lá. é um Ed. Tudo começou com dois irmãos viajantes que estavam lá de boa, só que foram separados por uma deusa. E um Essa é ela a Lore? leva como refém e o outro fica no mundo de Taivat. E nesse mundo, Ed. o irmão encontra Paimon, que é uma fada que o guia para encontrar Ela não é sua desse irmã tamanho. desaparecida. Ela é Explorando pequenininha. o mundo, o irmão chega em Mondstadt, o país do deus. Lembra quando a gente ia Enel. jogar Lá, Genshin? Ele descobre que Dvalin, Né, eu o lembro quando a gente ia jogar dragão Genshin, protetor, tinha ou seja, nível que era pra 20 pra jogar proteger a multiplayer. cidade, se tornou uma ameaça. Eu sou nível pra 20, ela. inclusive. Então o viajante faz Ah, eu novos chutei e amigos surtei. e junto a eles foram investigar o caso e descobrem que Dvalin estava ligado à Ordem do Abismo. Então eles o derrotam e o curam. Ah, e também é revelado que Tadinho um dos do amigos, Kuro. o Venti, é o deus Anemo. Doideira. Só que Ah, depois, mas ele venta, não uma venta? mulher chamada Signora aparece e rouba do Venti a sua gnose, que é o conhecimento. E ela é uma das 11 Sua precursoras gnose. de Fatui, que quer ter o conhecimento de todos os 7 deuses para aumentar o seu poder. Depois disso tudo, o irmão segue para Liyue, o país do deus Geo, que aparece uma vez por ano no evento. No entanto, no dia do evento, o deus Geo cai do céu e parece que foi assassinado. Morto. E como você é o forasteiro, você, é claro, é o principal suspeito. Só que o Child, um dos Isso é precursores de racista. Fatui, Na real, segue- xenofobia. falou- E depois ele te apresenta Suspeito? a Zongli, que trabalha na Falou. funerária e quer dar um funeral adequado ao deus que morreu. Zongli então revela onde está o corpo do O deus. Zongli é da funerária? Não encontra a gnose do deus e desperta o Acho que deus vai inventar. anterior. Eu acho que ele Eles tá lutam, inventando. então contra esse deus anterior. Então, seguindo viagem pro terceiro país, Que é o esse? irmão encontra um cara misterioso chamado Denzela. Esse daí eu já não que busca conheço, eu conheço uma o relíquia. Zongli. E procurando por ela, ambos encontram a irmã Cadê a que tinha Ganil? sido sequestrada. Só que ao tentar resgatá-la, o irmão descobre que ela faz parte da Ordem do Abismo. Sem sucesso, ele parte pra Inazuma, o país da deusa Eu faço. chamada É só. de É sério? Shogun. Lá, o irmão conhece Toma e Ayaka, que ajudam a levar Eu faço Sabe parte que- da Ordem do Toma Abismo, é tchau. pego pelo exército. Sabe, seria A Shogun, então, muito consegue derrotar engraçado o irmão, O quê? mas eles conseguem escapar. Tipo, essa lore não fosse Pra não ser preso, pública. a gente quer derrotar Shogun. Então, Sei lá, eles deram pro Golart, o Golart contou ela e ninguém sabe. então. Mas a Signora tá E só com ela ele também. sabe, tipo, ele E contou elas a real entram lore. tanto que a Shogun mata a Signora. Eu não tinha noção de que o. Começa a batalhar, o- E a Shogun executa a Signora e permite que o viajante saia. Só que assim que ele tava saindo, a Shogun Eu não tinha, chega. eu não tinha noção de que Mas a outra parte, outra pessoa, outro personagem, se não escolhe e vira do mal. Descobrem que a irmã desaparecida, na verdade, é princesa da Ordem do Abismo. E que ela quer se encontrar Sério? com o irmão. Aí, eles descobrem que ela quer executar um plano pra acabar com a maldição das pessoas Kanhya, que só tem 1% de chance de funcionar. Então, eles a interrompem, claro. No Não vai fazer o isso, Geralto não. de Fatui se reúnem pra cerimônia de luto pela Signora e Pierro promete que vai destruir o mundo antigo pra que Esse sua maluco é o morte não Pierro. fosse em vão. Ou é não tem bastante cara de coisa Pierro. e olha que eu Qual resumi. é esse jogo mesmo? mas Godzilla. agora é sério, obrigado Genshin por patrocinar esse vídeo. Pra quem nunca viu a gameplay, é um RPG de ação gratuito com um mundo aberto estilizado em anime. Pra Cara, eu PC, preciso de celular, um MMORPG console, se pra você jogar, gosta mas, tipo, de não- jogo não bonito, com Genshin, batalhas tipo. frenéticas e uma boa Tipo, história como você WoW, viu aí, lembra de dá uma olhada WoW? no jogo, mano. O link tá na Uau. descrição, beleza? Uau. Mas Uau. sem mais enrolação, É vamos um continuar uau. a outra história. Muito obrigado. Olha aquele mod. Meu Deus. Meu BO com Genshin é que todo No mundo ano que de eu conheci 2000 que jogava alguma isso era babaca Quando os planetas preconceituoso. Plutão e Netuno trocaram de órbita no É, sistema basicamente. solar, o planeta Terra recebe declaração de guerra de um planeta desconhecido, chamado de Planeta X, Não me lembro. que tinha o objetivo de conquistar o universo inteiro. Os humanos Mas então não. mandam os monstros não. Godzilla e Mothra para defender a Terra. E eles têm que viajar por campos de anéis pelo espaço para acabar com os monstros e derrotar o boss final, o Rei Ghidorah. Enfim, e essa é basicamente a história do jogo, é bem simples, e na gameplay em si, você joga Olha com o mapa Godzilla do Predator e com Quest. Mothra, e você se Oh my move God. no campo como se fossem peças de xadrez, cada um vai andando, tipo, Exatamente igual. casinha por casinha, e assim vai matando os monstros para ir pro próximo nível. Tem níveis que só vão deslizando pelo lado, com vários monstros te atacando e obstáculos pela frente, e também tem níveis que são lutas de chefe em cada planeta. E você vai indo pela Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, e finalmente, no final, o planeta X, em que você Você entendeu a piada de Urano, inclusive? Não, eu não entendi a piada, você não me explicou. Renazil. Não entendi. Deus do céu. depois Qual o Marte, contexto? Eu Júpiter, não sei o contexto. Calma. Saturno, Urano, Eu. Your. Ah,
Mas só coisa, como é que era suposto eu entender isso? No final, Sei lá! X, em que você derrota o boss final. Não acredito que eu tinha que te explicar isso. Final feliz. Como é que era fim do jogo, suposto eu entender bora pro isso? próximo. Mas, pera, é claro que não termina por aí. Nas profundezas dos fóruns da internet, surge uma história amedrontadora. Então sente-se aí, se acomode. Ela não vamos entendeu. conhecer Ela não a entendeu história minha da piada. creepypasta do Godzilla. Eu não sei como é que era suposto. Não é fictício. Não. Fictícia pergunta? Quando eu era uma criancinha, as coisas que eu mais gostava eram Godzilla e jogos do Nintendinho. Entendeu? Olha, o Então, quando o É legal jogo esse Godzilla fala no saiu, modo. foi um sonho se tornando realidade. Se eu tivesse ouvido isso antes, eu ia pedir pra tu colocar isso no começo do mod ao Esse invés de- videozinho? Não, é a frase dele só. Ah, tá. Eu não vou mentir que eu me desapontei um pouco, porque o jogo era bem repetitivo e a gameplay era bem mediana. Mas naquela época Ninguém eu com realmente 7 não anos ligava. liga. Eu É, tinha ok. recebido o jogo Ninguém com 7 anos liga pra, tipo, gameplay mediano e gráfico bunda. Depois de um ano, Talvez eu hoje em dia troquei liguem, Godzilla por mas um na outro época do jogo Nintendinho, chamado não. Amagon, que depois que eu descobri como era o jogo, eu me arrependi muito. E após isso, eu nunca mais joguei o jogo do Godzilla de novo. Olha. Mas enfim, anos se passaram, eu me tornei um adulto, eu não era mais tão fã de videogame quanto era antes, mas um dia bateu a vontade de jogar aqueles jogos antigos da Nintendo, sabe? Só pela nostalgia. Eu fui atrás de comprar um outro Nintendinho, e aí o meu amigo Billy, ele conseguiu uma cópia do jogo Godzilla Monster of Monsters pra mim. Pra ser sincero, eu não perguntei onde ele arranjou, eu não me importava muito, eu só tava muito ansioso pra jogar o meu jogo favorito da minha infância. Então, foi isso que eu fiz. E agora senta comigo que a gente vai entender como um videogame se tornou o seu pior pesadelo. Bom, vamos começar do início. Ele começou a jogar normalmente. Era exatamente como ele lembrava que era. A onda de nostalgia bateu rapidamente com o tema de 8-bit da introdução do jogo. Eu tinha esquecido de como era divertido só destruir as coisas com Godzilla. O jogo simplesmente te bombardeava de coisas na tela, vindo de todas as direções, e você é muito grande pra desviar de tudo. Não demorou muito pra ele chegar no primeiro boss, que foi o Gezora. É um kaiju Olha. obscuro que nunca apareceu num filme do Godzilla. Que é um boss irritante, já que ele te encurrala num canto e fica batendo com o tentáculo dele. E mesmo que isso não faça nenhum dano, você só perde tempo e tem um timer lá em cima que se chegar até 0 tem que recomeçar a batalha. Só que dessa vez algo diferente aconteceu. Aí que é quando buga, né? Assim que o Gezora foi fazer esse movimento irritante, o jogo bugou totalmente. Ah lá. E ele nunca Você tinha parou visto de no bater. Sim. O timer era pra terminar a luta em tipo 40 segundos. Mas eu fiquei preso nessa cena por quase 5 minutos. E depois... Coragem de não ter desligado. Na tela, Ah lá. com pequenos quadrados vermelhos Tudo por bugado. toda parte. Então o que ele fez foi tirar o cartucho do console, deu uma soprada... Assoprada, e voltou no jogo. enfia de Talvez novo, fosse só um funciona. glitch, acontece. Funciona. E ele A maior parte das conseguiu coisas do mundo você matar consegue os dois assoprando. bosses dessa primeira sessão. O Mogueira, sem nenhum problema. E depois, o Gezora, que também não ocorreu nenhum glitch dessa vez. Que bom. É, foi Às vezes só uma uma... poeira. Isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Isso é você jogando, isso é você jogando. 100%, 100%. Não tenho dúvidas. Isso é literalmente você jogando. Isso é literalmente você Ai, jogando. cara. Isso foi literalmente você E jogando. depois, Isso foi o Gezora, literalmente você. que também não ocorreu nenhum glitch dessa vez. Que bom. Às vezes só uma poeira entra no cartucho e isso acontece. Não é possível, cara. Terminando tudo desse campo desse mapa aqui, ele consegue finalmente ir pro próximo nível. Tô orgulhoso. Que é Marte. Eu dei uma olhada no campo de batalha e eu achei algo interessante. Onde o monstro Varan era pra estar, na verdade, outro tinha tomado seu lugar. O monstro Titanossauro.
No jogo Que é original aquele que vai. só tinha 10 kaijus, e o Titanossauro É não vermelhinho. era um deles. Pelo menos era o que eu pensava, né? Talvez o Titanossauro era pra estar no jogo originalmente, mas foi trocado pelo Varan por alguma razão. Isso, na verdade, deixou ele mais animado ainda, porque não só ele estava jogando o jogo favorito dele, mas uma versão diferente com um monstro novo. Então, ele foi correndo pelas fases pra chegar logo no novo chefe. Joguei o jogo pra dar Ele gameplay chegou pra ele. novamente na batalha contra o Gezora e tava indo tudo bem. Ele tinha até conseguido derrotar o Gezora antes do ataque dos tentáculos, mas dessa vez o glitch ocorre de novo. Só que agora, assim que o Gezora morre. O sprite do Gezora não afundou como de costume, mas na verdade parece que Os ele foi olhos. devorado pelo glitch. E o seu olho começou a aparecer por toda a tela. Isso com certeza não era normal. Hoje em dia, eu sei que esses glitches com o Gezora foram avisos de que algo estava muito errado com esse jogo. Mas eu só ignorei e procedi, chegando no próximo boss. Esse próximo chefe era o Mogueira, que mais uma vez estava com Olá, um glitch sim, bem sim. estranho. Primeiro que ele estava com o dobro do O tamanho, mistério de jogo que controla bem maior pessoas. que o personagem dele, e também estava bem mais difícil de matar. A luta com certeza não era pra ser assim. Então foi um pouquinho difícil, mas assim que ele conseguiu matar o Mogueira, ele simplesmente despedaça na tela, como se Eu estivesse lembro disso. derretendo. Alguma coisa tá Eu lembrava que acontecendo. ele ia ser menor Nada só. disso tava no jogo original. Nesse momento, tinha chegado a hora de eu lutar contra o Titanossauro, e eu tava com medo de acontecer algum glitch estranho, como tava acontecendo com os outros bosses, né? Mas, na verdade, a luta foi bem normal, e deu tudo certo. E depois de uma luta até que bem divertida, com um monstro Chute. que não era pra estar no Rabada. jogo, eu derrotei a base inimiga e prossegui pro próximo planeta, que deveria ser Júpiter, mas, na verdade... Ele chega num planeta chamado Pathos, PFOS. que era no mesmo layout que Júpiter, Paphos. mas o campo Paphos. era todo azul ao invés Paphos. de verde. E era um planeta que, né, não existia, mano. Não era nem Planeta do bem sistema solar bacana. E nem da lore do jogo. Então só Mas surgiu esse do planeta, tio. Ele checou Pafo. do outro lado do campo e tinha um novo monstro, que ao invés de ser o Edora, era o Biolante. Mas aí é que tá, cara, isso não poderia estar certo. Porque o Godzilla vs Biolante só saiu em 89, e esse jogo foi feito em 88. Então como que um kaiju que ainda não tinha Estagiário. aparecido com o Godzilla tava no jogo do Godzilla Estagiário. um ano antes? Eu inicialmente pensei que os devs tinham colocado o Biolante no jogo pra, sei lá, talvez gerar um hype pro filme do próximo ano. Mas aí, quem sabe eles mudaram de ideia, eu não sei. Eu tentei de várias formas entender o que estava acontecendo, mas nada poderia me preparar pro que estava por vir. Ele começou a passar pelos níveis normalmente, e a música era bem diferente do que ele estava acostumado. Mas o que realmente chamou a atenção dele Eu não sei. é que não havia A lua. nenhum inimigo, nenhum Ah. obstáculo. Só que, a partir daqui, as coisas iam ficando cada vez mais... Isso não é um bom sinal, parte Ele 2. chega perto de um chefe, e assim que ele se aproxima, a tela só buga, e muda do chefe Gezora para um outro boss. E na tela de batalha, o nome ainda tá Gezora, que era pra ser o chefe do povo, né? Aquele lá que até bugou, enfim. Só que aparece um outro aleatório, uma aberração. É uma batalha bem mais difícil do que o Gezora, mas com certeza não é o Gezora. O que tá rolando? E assim que ele derrota esse bicho, a tela buga e você consegue ver os resquícios do boss que era pra ter lutado com ele. Ele só continua Dançando. pro próximo boss. Eu quero que era muito pra ser jogar o essa- Mogueira, uma- mas uma acontece hack disso. novamente a mesma coisa. Só pra dançar. Ao invés de ser o Mogueira, assim que ele se aproxima pra iniciar a batalha, o sprite do Kaiju muda. O que trocou de lugar com o Mogueira foi uma máquina voadora, que lembrava um pouco um alien de Pascagoula, que pra quem não sabe foi um incidente ufológico e de abdução que ocorreu em 73, de pessoas que foram pouco abduzidas por específico. alienígenas enquanto pescavam. E É do mesmo extremamente jeito da última batalha, quando você consegue derrotar esse boss, o sprite dele buga e vira por alguns segundos o boss que era pra estar ali. E aí, ele finalmente chega no nível laranja do campo de batalha. E, surpreendentemente, era bem diferente. O fundo era todo olhos. contaminado de tumores e olhos Minha. laranjas. Era uma combinação grotesca com um padrão encarando ele, os olhos, totalmente toda hora. desconcertante.
E se você Susto. parar pra notar, os olhos estão sempre te olhando. Desgraçado. E ele vai passando por mais e mais níveis nesse planeta, que claramente estão totalmente bugados, lutando contra números, códigos, ao fundo de uma música perturbadora. Aquilo com certeza não era o jogo normal. Mas é claro que isso também desperta viu curiosidade, então ele queria bicho do código ir a fundo binário. pra ver o que estava acontecendo. Você viu ali? Em alguns Eu vi. níveis, tinham até imagens, desenhos, simbolismos de alguma coisa que não dava pra entender muito bem, mas era como se quisessem passar alguma mensagem pro jogador. Depois que eu derrotei os chefes do campo, a música simplesmente parou de tocar e tinha um novo ícone, substituindo o ícone da base inimiga, e eu não reconheci esse ícone. Parecia uma máscara vermelha tribal. E pra ser sincero, eu senti um pouco de pavor só de olhar pra ele, e eu não queria entrar lá, mas aparentemente era a única maneira de escapar de patos. Então eu Olhando pro lado, me deixa em e paz. saí o nível, e isso aconteceu. Ele correu. Eu imaginei que tu faz. De botar em português ali em cima. Ah, que legal. Não, ele tá atrás, ele tá pra trás, ele tá pra trás. Tipo, na... Não, tá sim, tá sim. Sou louco. Ele encosta nele só. Ele quase vai embora, não entendi. Olha! Olha! Isso foi assustador, né? Sabe aquele sentimento quando seu corpo sabe que você está em perigo extremo? Você começa a recuar e fica todo tenso, enquanto a adrenalina flui pelas suas veias e os seus nervos começam a ficar mais frios. Bom, eu não assisti todos os filmes do Godzilla, mas eu tenho certeza de que isso não tá em nenhum deles. Foi algo que os criadores do jogo só colocaram aqui, mas parando pra pensar, que doente maluco colocaria isso num jogo de criança? Como o Godzilla tinha morrido, ele ainda possuía o Mothra, e assim que ele usa o Mothra para tentar passar desse nível esquisito, simplesmente o jogo te manda pro próximo planeta. Um planeta chamado Trance. E só um aviso, a partir daqui não há mais registros em vídeos, apenas imagens. E é claro que as coisas não melhoraram a partir daqui. Nesse próximo planeta, tinha um monstro chamado Orga, que não teve o seu filme até os anos 2000, e ele estava aparecendo em um jogo feito em 88. A esse ponto, eu duvido que os devs podiam ver o futuro. Esse jogo tá modificado com certeza, e várias perguntas surgiram na minha cabeça. Quem fez? Quando? Como? E mais importante, por quê? Por Eu quê? primeiramente assumi que tinha sido meu amigo Billy que me deu essa fita, e ele queria fazer algum tipo de pegadinha comigo. Mas aí eu lembrei Basicamente que o é uma Billy não playlist. faz a menor ideia de como Sim. mexer com essas coisas. Não podia ter sido ele, cara. E outra coisa, é possível colocar um ROM ou um jogo hackeado num cartucho? Tipo, É. muita coisa não bate. E os níveis Na foram verdade, é. ficando cada Eu tinha vez mais um- diferentes. Dessa vez apareceu um nível com um ponto de Um interrogação. cartucho de que são Pokémon níveis de Quartzo. quizzes. Ou seja, níveis com perguntas Modificado? pra responder. Uhum. Isso em um jogo do Godzilla. Pois é, não faz muito sentido. Mas quando ele chegou nessa Pera, mas ele conseguiu passar com o Godzilla pro próximo nível? Tipo, ele pode jogar com o Godzilla? eram níveis que mostravam um rosto, que eu chamo ele de Ah, de tinha rosto morrido? mesmo. E em cima tinha uma pergunta simples como: você gosta de cachorros? E mais abaixo você poderia Isso é responder extremamente sim familiar pra mim, ou não sei não. porquê. É só você mover o monstro e dar o botão Eu pra acho que você me cima. viu vendo. E assim que você responde, Mas tipo, como tava em inglês, você não a viu a pergunta tradução. desaparece e o rosto muda a Ah. expressão por uns 8, 9 segundos, podendo ser uma dessas aqui. Eu não vi sentido nenhum com o que eu respondia. Parecia ser bem aleatório. E depois disso, ele volta para a expressão normal junto com uma outra pergunta. O que foi ficando mais estranho é que, de vez em quando, as perguntas eram bobas ou fáceis do tipo: o sol é quente? A água é molhada? Ou até perguntas mais ridículas pro humor do tipo: o seu cachorro gosta do presidente? Só que, às vezes, as perguntas começavam a ficar um pouquinho mais pessoais e perturbadoras, desrespeitando cada Qual é o seu limite RG? ou senso. Como, por exemplo, você tá com medo?
O seu Você tem mais de CPF é... 18 anos? Ah! Você gosta de machucar pessoas? Isso aí é já modline... matou por alguma pessoa? Você já foi abusado por um membro de sua família? Alguém. E sempre que ele Ficando respondia, creepy. era Parte simplesmente 3. uma expressão estática na sua tela, sem explicação alguma. Bom, mas enfim, cara. Ele foi passando pelas fases que foram ficando mais e mais anormais. Eu tava até impressionado com os gráficos desse nível. Tinha uma música meio hipnótica, como se fosse Ficando um techno creepy. indiano. Eu só não gostava dessas caras nas estátuas, que ficavam me encarando de uma forma amedrontadora. A cada fase que ele passava era uma novidade. Com cenários que ele nunca tinha pisado, inimigos que ele nunca tinha enfrentado e chefes que ele nunca tinha derrotado. Era tudo novo e diferente. Nada como o jogo original. Godzilla tomando Como se raio no fosse um saco. outro jogo total. Ah! Assim que eu tentei Coitado. derrotar os chefes desse mapa, o rosto vermelho apareceu novamente e a música toda parou. Eu me preparei todo antes de começar o nível, e assim que eu iniciei, eu encontrei alguns obstáculos suspensos no ar. A maioria deles era só pular ou agachar, era bem de boa. Depois de uns 40 segundos, esse bicho começou a me seguir de novo, e eu tava com medo, mas eu já tava preparado, então eu consegui escapar dele. E assim que eu consegui, eu dei uma risada e eu gritei, não dessa vez. E eu pensei que eu terminaria ali, mas quando eu olhei pra tela, O boneco personagem olha pra tela. ele tava me olhando. Calma que deu edge pra eles. Sabe por que ele não pensou? Vambora. Ah, o quê? Que, tipo, tinha alguns monstros que estavam, tipo, que não tinham lançado ainda, tá ligado? Tipo, não tinham lançado de acordo com o jogo. Esse monstro vermelho podia ser um monstro que ia lançar ainda. Podia ser um, sim. Ele tava me olhando. Ele tava me olhando diretamente pra mim. Aquela onda de terror mortal me atingiu novamente. E eu com certeza não tava mais rindo. Eu levantei, eu fui pro banheiro, eu taquei água no meu rosto, dei uma respirada e quando eu voltei, ele tinha passado pro próximo planeta, chamado de Demência. Mas ele ainda estava pensando no que tinha acontecido. Será que o jogo soltou ele de alguma forma? Ou foi só uma coincidência? Não dessa Mas por vez. que foi Como bem é? quando ele chegou um monstro Como é? que o monstro olhou de volta pra ele, pela TV? Mas de qualquer forma, nada fazia sentido nesse jogo. E se for uma pegadinha de algumas pessoas, eles estavam indo longe demais. Mas enfim, esse era o campo de Demência. E o primeiro nível já era um quiz. E novamente, tinha perguntas mais simples como: você sabe nadar? Você gosta de peixes? Você gosta do seu trabalho? E também perguntas mais esquisitas como: você gosta do sabor quando morde uma mulher? Só que também teve uma pergunta de: você gostaria de um novo monstro? E quando Ai, eu me respondeu sim, mirando. o jogo desbloqueou um novo monstro jogável, chamado de Anguirus. Mas bom, chegando nesse espaço azul, o jogo lança na tela um Respondeu frio certo. impiedoso. O nível do frio impiedoso era bem azul, e realmente passava um sentimento de frio. E quando eu joguei por esses níveis, eu senti uma ansiedade horrível. Eu sentia que quanto mais eu caminhava pelo nível, mais eu chegava perto de algo inexplicavelmente mal. Eu não queria admitir, mas depois que eu joguei esses níveis, eu senti que esse jogo poderia fazer você sentir certas coisas. Enfim, ele passa pelos monstros em níveis novos que não tinha no jogo original e chega mais uma vez na Máscara Vermelha. E ele percebeu que, se ele quisesse entender o que estava acontecendo no jogo, ele teria que derrotar tudo e chegar até o final. E mais uma vez, ele tinha que fugir desse bicho vermelho. Dessa vez, em um momento chegava uma parte que você tinha que nadar em sangue, e essa besta continuava perseguindo ele assim mesmo. Depois de correr muito, ele conseguiu escapar do monstro, e com um sentimento de alívio, ele dá uma respirada funda e vai pro próximo planeta. Não dessa vez, monstro. No jogo Repete se original, você for. esse planeta aqui era pra ser o Plutão, mas dessa vez era um planeta chamado Entropy, com um layout bem diferente, Entropia. bem maior e diverso. Isso é uma Era cidade. tipo um violino, que com o tempo ficava meio Entropia? distorcida e me fazia sentir meio deprimido, uma cidade isso aí. desconfortável. Eu não sei, isso era algo que eu não gostaria de escutar enquanto eu dormia, por exemplo. E iniciando, mais uma vez, um nível de quiz. Você tem algum Podia nível ter uma de frostbite naquela fase, né? Uhum. Algumas pessoas merecem morrer. Naquele mod do Você Godzilla. já matou alguém? Você quer matar alguém? Prosseguindo nos níveis, esse mundo era num ambiente de floresta. Isso é Um uma fundo fase de totalmente Mortal Kombat. escuro, com as árvores o cercando e o deixando vulnerável. Depois de passar por esses ambientes, eu queria jogar os níveis com a TV como ícone.
que eu não sabia o que era, então me chamou a atenção. E entrando no nível, era bem estranho. Só tinha um personagem na tela que utilizava uma camisa que eu usava quando criança e era extremamente igual. E só ficava nessa animação e mais nada. Isso, Não dava sério? pra jogar, nem me movimentar, nem nada. E quando eu clicava em qualquer botão, Oi? eu voltava pro mapa do jogo. Até que ele chegou em um certo nível que ele sentia que estava cada vez mais próximo da verdade. Que era um nível que era só um campo aberto e reto, com uma grande lua no céu. E imediatamente eu comecei a sentir medo. Isso vai parecer loucura, mas a verdade é que o jogo fez esse nível a partir de uma das minhas memórias. A lua então começa a descer no nível, ela racha e de dentro dela sai uma figura humanoide enrolada, cai na água e de lá surge uma criatura imensa, que foi uma batalha difícil, mas ele consegue derrotar. Só que depois dessa batalha, eu tenho tentado manter a minha promessa em suprimir essa memória, mas parece que eu vou ter que tirar isso do peito. Essa é uma memória muito dolorosa pra mim, mas o jogo já sabe disso e eu acho que você também deveria. Eu vou só falar as partes que importam porque eu não quero trazer essas experiências de volta na minha cabeça. Bom, é o seguinte, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma namorada chamada Melissa. E ela sofria algum tipo de transtorno mental, que levou ela a ter alguns, digamos, episódios. Quando ela tava em esses episódios, ela só ficava de pé ou sentada, só que perfeitamente reta e imóvel. O seu rosto Isso é perdia assustador. expressão instantaneamente. Ela falava coisas bem claramente, sem qualquer sinal de emoção. E quando terminava de falar, começava a tremer por inteira. Enterrava as mãos no rosto e ficava em silêncio por minutos. Eu não consigo transmitir o sentimento que isso me deu em palavras. E eu não vou tentar. Você tinha que ver pessoalmente para entender. Mas, apesar disso, ela era uma pessoa muito gentil e eu me importava muito com ela. A gente gostava muito de ir nesse campo à noite e olhar as estrelas e tal e só ficar de boa. Só que teve uma noite que ela não disse nada. Simplesmente nada. Ela apenas olhou diretamente para a lua, tremendo. Eu tentei falar com ela, mas de repente ela se levantou e correu direto para a rua. Eu tentei impedir ela, mas já era tarde demais. Ela foi atropelada por um caminhão e foi morta naquela noite. Oxi! Eu a olhei bem nos olhos quando as rodas passaram sobre o seu pescoço. O Oshi me destruiu. Porque eu lembrei do jogo de ontem. Caminhões, eles estão meio, entendeu? Meu Deus do céu. E essa visão sempre me assombrou. E eu sei que o jogo sabe disso, porque depois que eu derrotei esse chefe da lua, isso aconteceu. Melissa se uma sequência de telas foi aparecendo. Primeiro só com o nome da ex-namorada morta dele, a Melissa, e seguido com o texto se. E depois, a tela é preenchida com vários e o rosto do monstro vermelho é formado na tela. Ah, tá. Foi ontem que a gente jogou aquele jogo de ouro? Ou foi antes, não? Foi ontem. Eu naquele game de ouro em que eu tentei carregar horrores naquele game, o maluco disse: Yori ruim. E isso daí sou eu. Uma tela preta com um rosto escrito tudo. Não poderia digitar porque eu sou youtuber. Bom, e a partir desse ponto, a gente já pode ir caminhando mais pro final. O jogador já tinha entendido que era algo sobre ele. Era algo pessoal. É um jogo de Então Valorant. ele Eu joguei e terminar logo com isso tudo. Muito Mas específico. claramente o jogo tava vivo, de alguma forma. Testando se o jogador iria continuar jogando. E ele se perguntava, tipo, esse jogo tá lendo minha mente? Isso não parecia possível, mas tinha alguma outra explicação? Se ele desligasse a TV e só quebrasse o cartucho, ele sabe que nunca conseguiria parar de pensar no que tinha acontecido. Ele não sabia se era o jogo que mantinha a vontade dele de continuar, que o jogo controlava ele de alguma forma, mas ele só sabia que queria muito terminá-lo. E ele pensou que qualquer coisa, ele tinha um controle remoto da TV do lado dele. Então se tudo der errado, era só desligar a TV, certo? Errado! Que o jogo tenha, Na teoria. Estar confinados ao que era mostrado na TV. E seja lá o que sua conexão mental pudesse fazer, essa possível conexão mental era o que me preocupava. Eu ainda não sabia com o que estava lidando. Os níveis continuaram. Dessa vez era a temática de um labirinto, e o sentimento de desconforto continuava. Em uma parte do nível,
ele chegou a ter uma cabeça, com os olhos abertos, encarando a tela. Na noite que a Melissa morreu, ela teve uma expressão em seu rosto que era exatamente assim. Até quando ela foi acertada pelo caminhão, ela ainda continuava com essa expressão. Eu sinto como se algo realmente estivesse me observando de trás da tela. No final do planeta, novamente, a máscara vermelha o esperava. Mais uma vez, com a perseguição pelo monstro vermelho, dessa vez tem num asas. grande labirinto vermelho, legal. o monstro voava e destruía as paredes facilmente. Foi difícil, mas ele conseguiu escapar. E assim, pro penúltimo mundo, Extus. Extus era um planeta mais pro roxo, mas fora isso não parecia muito roxo. diferente dos outros, só o layout que mudava um pouco. Indo primeiramente pro nível de quiz, o rosto faz perguntas básicas como: os elefantes respiram? Verde é sua cor favorita? Talvez. Você consegue voar? Só que, do nada, Você sente falta dela? você vai sentir minha falta? Quase. Passando Quase. pelos níveis desse planeta, ele chega numa área que Perturbadoramente é um quase. cemitério. E como esperado, o nível é um cemitério também. E ele foi andando pelo grande cemitério e nada estava acontecendo. Só que em um momento, ele percebeu Nada que estava acontece. tocando a música Prayer Feijoada. for Peace, só que na versão em 8-bit. Que é uma música do primeiro filme do Godzilla, e de acordo com ele, uma música muito triste e poderosa, até nessa forma. Ele vai botar pra tocar, né? Depois de uns 2 Would be funny. minutos, eu Copyright. encontrei algo. O meu primeiro instinto foi correr, mas essa estátua azul só tava lá, flutuando em paz. E como ela tava em cima de uma capela, eu assumi que fosse, sei lá, um anjo, e me deu um sentimento estranho. Bom, eu não diria feliz, mas era como se eu estivesse em paz, de alguma forma. Gostosa. Infelizmente, cortando abruptamente esse sentimento, a besta vermelha aparece. E com um grito horrível e uma música assustadora, o nível se modificou e encheu-se de corpos ensanguentados. Assim que o monstro começou a correr, o anjo entrou na frente. E o monstro vermelho ataca ferozmente a figura, e sangue começa a sair dos seus olhos. Eu queria salvar o anjo, mas não tinha como. Eu tinha que honrar o seu sacrifício por mim. E ele continuou me seguindo enquanto engolia o anjo, Deus até do céu. depois de rasgar suas pernas. E quando eu vi isso, eu transformei Isso. o medo que eu tinha em ódio. Agora eu odeio esse monstro. Ele era o puro mal, e eu só queria que ele morresse. Então eu decidi falar com ele, assim como eu tinha feito níveis Não faz atrás. Aí eu falei, você vai pagar. E isso aconteceu. Aí eu falei, por que você não vai tomar no seu... E ele surtou, sei lá. Você vai pagar. E isso aconteceu. E aí ele... E isso aconteceu. Pog. Eu não fazia ideia do que estava por vir depois da minha ameaça. E nada poderia me preparar para os horrores do próximo planeta. E aqui estamos no último planeta. Eu não gosto de falar dessa parte e ainda me incomoda muito, mas as Parece pessoas fácil, têm tem que 5 saber quadros. o que está acontecendo. Fala daquele último ali. Chegando nesse ponto, ele já tinha certeza que o Mas jogo um não monstro? era natural. E mesmo Não, que não. cada planeta já fosse estranho, os Não faz aliens a mínima ideia pareciam daquela. um pesadelo, com um mapa todo vermelho em textura de sangue, e uma música amedrontadora no fundo. Textura de O primeiro nível sangue. era o do quiz. Só que a Entendeu? primeira coisa que cor apareceu de sangue. foi... Saia daqui. O rosto não tinha feito nenhuma Não. pergunta. O rosto estava só pedindo pra ele sair Não. e ir embora, enquanto cuspia sangue e produzia glitches horríveis na tela. Ele saiu do nível e a partir daqui, foi tudo piorando. Ele entra num nível que é uma outra TV e só aparece isso na tela. Sem animação, sem música, um corpo morto com fogo de fundo. Tudo que aparecia na Quase. tela É o William parecia Afton. que queria fazer com que o jogador não continuasse jogando. Para, Era para como de se algo no jogo queria o avisar de que a última Socorro. palavra do jogo seria terrível. Mas é óbvio que ele queria ver o que estava no fim. Ele precisava disso, afinal, era com ele. O jogo estava devendo algumas respostas. E pensando que não pudesse ficar mais estranho, o jogo foi deformando mais em tons de vermelho. Numa bagunça de carne e sangue O grotesca, tijolo. ficando quase que irreconhecível. Até que, no meio da jogatina, do nada, aparece uma tela preta escrito Mãe. E mais nada. Fica assim por Mother. 30 segundos I até voltar require pro jogo cheddar. normal, como se nada tivesse acontecido. Cheddar. Até que finalmente, mais uma vez, ele chega no rosto vermelho. E antes de entrar no nível, ele pensou: ok, eu tô aqui, esse é o fim, é só mais um e depois acabou tudo. Eu tenho que ter coragem pra enfrentar isso aqui. Só que eu entrei na fase e... nada. Só o Godzilla com uma tela preta. Ah,
Eu andei pra lá e pra cá, eu tentei atacar, mas nada Para de aconteceu. bocejar e eu Até tô que eu ouvi tentando. algo. Isso que você já. Olha. Ele teria que enfrentar o bicho vermelho, ou melhor, o Red, de cara a cara. Assim que a batalha começou, felizmente, o Red não dava mais hit kill. Só que o primeiro ataque do Red no Godzilla, Dor na vida real. eu senti. Assim que as garras passaram pelo Godzilla, eu senti em mim. Eu sei que é normal as pessoas reagirem quando levam algum dano no videogame, mas não era isso. Eu senti dor física real, e na hora eu pausei o jogo. Ele decidiu olhar em seu próprio corpo, para ver Se se deu tinha pra algum ranhão, pausar, algo do tipo. tinha muito fair play. Mas não tinha nada. Era como mesmo. se as dores surgissem de dentro dele. Uma dor sem marcas. Imagem interna. Eu ficaria desapontado em não ver o final do jogo. Mas o risco não valia mais a pena. Tava me causando dor verdadeira. Só que assim que eu fui me levantar para desligar o Nintendinho, eu simplesmente não conseguia me mexer. Eu tava paralisado na minha cadeira. Os únicos Não músculos dava pra que se sair do- moviam eram meus ok. dedos. E uma nova mensagem apareceu na tela. Você não vai sair. Ele sente que você quer fugir. Desesperado. Mas só Meu um barulho Deus. fraco de alguém sufocando saiu. Eu ainda não consegui me mover. Então eu falei... Ele tava tendo uma "Desculpa, paralisia do desculpa que eu te sono. insultei. Não foi minha intenção. Eu não sabia que as coisas iam ficar sérias. Por favor, só me deixa aí. Se você me deixar aí, eu prometo que eu nunca vou contar pra ninguém sobre isso. Também não vou jogar o jogo nunca mais, por favor." E o Red responde, sua minhoca patética. Agora já é tarde demais. Só um vai sobreviver. Essa afirmação era clara. Só um dos dois iria sobreviver. Ou ele, ou o Red. Ah, Eles começaram a lutar intensamente. E a cada dano que o Red dava no Godzilla, ele sentia tudo. Até que... you can't live. Quando isso me acertou, eu Ah. realmente gritei. Eu gritei tão alto que alguém no meu apartamento deveria ter ouvido, mas ninguém ouviu. Só de olhar essa imagem me machuca, me lembrando do incêndio no meu corpo. Calor. A batalha tinha timer, e assim que o timer acabou, ele tinha que escolher um outro monstro que ele conseguiu durante o jogo para lutar contra o Red. Então primeiro ele tentou com Anguirus, e depois ele jogou com Mothra, que o A Red vida continua, será? simplesmente o pegou com as É, a vida garras e o engoliu. Eu senti uma dor agonizante, como se eu estivesse sendo esmagado até a morte. E juntou essa dor com a questão que eu não estava conseguindo me mover, tava muito horrível. Eu queria tanto que acabasse, e eu nunca quis tanto isso na minha vida. Mas ainda tinha um O jeito que ele monstro conta a à creepypasta escolha como se dele, fosse algo que o tivesse Solomon. acontecido com ele. E assim que o Solomon Sim. entra no campo de batalha, o Red fala: traidor, eu sempre te odiei. Você vai morrer igual os outros. E um texto azul dizendo: eu prefiro morrer do que servir você. E o Solomon consegue derrotar o Red. Eu pensei que eu tinha Laserzinho ganhado, porreta. mas alguma coisa estava Aham. errada. O Red não estava afundando no chão, e eu ainda não consegui me mover. Solomon. O Red ainda estava vivo. Phase 2. Solomon, De sim. repente, o Red fica enorme. Eu ainda não terminei com você. Depois de derrotar o Solomon, o Red cresceu muito e teletransportou É, todos pro velho, inferno. a fama. E agora tinha uma barra de vida. Solomon Lore. O Solomon era o monstro mais forte, mas nem ele tinha chance. Era como lutar contra uma montanha. O Red então derruba o Solomon e pisa em cima dele, destruindo cada... Não, Solomon! Você é fraco. Seus monstros são fracos. Vocês Oh, todos não. vão morrer. Ele então tenta jogar o próximo monstro que tem à disposição, e o Red só enfia o corpo dele com agulhas quentes, até ele colapsar no chão. Você não pode ganhar, Zachary. Eu perguntei pro Red como ele Bingo. sabia o meu nome, e ele respondeu: eu te conheço faz um bom tempo. Eu vou te contar um segredo. Eu matei a Melissa. Por anos, ela estava Ah, sendo tá. torturada por algo que ninguém entendia. Ah. Agora eu sabia o que era. Agora eu entendi porque ele zombou Meu Deus. da morte da Melissa. Porque ele foi o responsável. E dessa vez, ele iria me matar. Me mande seu próximo monstro. Eu vou terminar com seu desespero fútil. E assim que o Red diz essas palavras, ele manda o Zachary de volta pro campo, com apenas 3 ícones no mapa. O Godzilla, o Red e um quinto monstro, que ele não conseguia selecionar. Ele continua a batalha contra o Red, então, que é óbvio que chegou rapidamente ao fim. O Red coloca o Godzilla inteiro em sua boca e o engole. E assim, Esse Game splash over. do Red é muito goofy.
Não foi você, foi o caminhão. Quem que você acha que tava pilotando o caminhão? O volante. É o Red dentro do caminhão olhando. Apertando A sem parar. E aí, isso aconteceu. A força do Red estava sendo desafiada por uma outra força que impediu de me matar. E quando eu recuperei minha visão, eu vi... Zack, nós não temos muito tempo. Quem é você? Você já me conhece. Eu sou a Melissa. Quê? Como isso é possível? O Golash desistiu de fazer voz feminina. Mesmo após a morte, ele me tortura. Se você não conseguir parar ele, ele vai fazer a mesma coisa com você. Mas como que eu vou parar ele agora? Eu não posso lutar contra o Red, mas tem um que pode. Eu vou libertá-lo das garras do Red. Não desista. Eu te amo. As palavras dela alcançaram dentro de mim. Eu não posso morrer assim. Eu tinha que lutar não só pela minha vida, mas Ele pela tá tendo Deus Ex Machina. mundo que ela habita. Sim. E com isso, a Melissa consegue desbloquear o quinto monstro pro Zachary. O Light Cassius, dourado. A luz A dourada. Cassius. E eles lutaram até o final. A Cassius era muito forte. E mesmo com o tamanho e força do Red, o Cassius dá o último golpe. Deus e o Ex Red é Machina. destruído. Plot Seu twist. corpo desintegra e afunda no chão. Olha a vida dele O ali. corpo do Zachary desparalisa e ele consegue levantar de novo. Levanta, desliga o videogame e vai pro Nós médico. conseguimos, nós vingamos a Simples. morte da Melissa. E eu senti uma felicidade genuína. Até eu lembrar de tudo que aconteceu até agora. Ou Todos os monstros lembrar que que ela ainda tá batalharam e morta. Aonde deu Ed? Deixa eu... Lá. Eu tava prestes a chorar, mas o jogo continuou. Lágrimas de felicidade correram pelas minhas bochechas. Nossa, os amigos que você fez no Sim. Ai, meu Deus, os amigos me deram. Tudo que eu passei, tudo que eu descobri. E agora, o jogo tava chegando ao Ai, fim. Os cara. monstros que eu joguei, Os amigos que salvos. fizemos no caminho. mas a Melissa ainda tinha algo pra falar. O verdadeiro Nós Godzilla seremos são os juntos Godzillas que novamente, fizemos algum aqui. dia. Os amigos Godzilla. Os Godzillinhas que fizemos no Os caminho. Godzillas. Meu nome é Zachary, e hoje fazem 3 semanas que eu joguei o jogo do Godzilla pra NES. Ah. Depois que eu terminei o jogo, eu Deus, lembro que eu quase só meia-noite, deitei filho. na cama de exaustão. O Solomon tá vivo, yeah! No outro dia, eu liguei pro meu amigo Billy e eu pedi pra ele vir até meu apartamento. Eu mostrei todas as fotos que eu tinha tirado. E eu E pedi de reembolso. início, ele não tava acreditando, mas depois ele percebeu que eu tava sério. Ele jurou pra mim que não tinha mexido no jogo e que tinha conseguido um cartucho com um amigo dele que faz trocas de jogos antigos. Eu liguei pra esse amigo e ele também não sabia de nada e ficou mega surpreso quando eu contei a história. Ok, isso não tava Ninguém em nenhum lugar. testa o jogo, Deixamos cara. isso pra lá e ele foi embora. Tem beta Desde teste aquele nisso, dia, velho? O Billy não falou muito comigo. Eu sinto que ele se culpa por tudo isso. Pensando Tadinho. agora, o que mais me deixa curioso foi quando o Red falou que já me conhecia faz um bom tempo. E até hoje, eu sinto que eu tô sendo observado. Eu peguei a fita e eu fui pra um rio perto da minha casa, pra atacar no lago e acabar com tudo isso. Mas aí eu olhei pra baixo e eu lembrei da Melissa. O que eu senti jogando isso foi genuíno. E de alguma forma, isso Ué, a trouxe Melissa uma não tá aí solução. dentro? Por que você vai Então jogar na sentei, água? Eu pensei Então. muito e decidi vender a fita online. Eu não queria dinheiro nem nada, sabe? Eu só não queria ter que lidar com tudo isso de novo. E eu não posso garantir a Cara, segurança de guarda quem for num jogar. HD, deixa Isso lá, não vai velho. acontecer, mas um Ah! do Godzilla NES. A Melissa tá na fita! Jogar o jogo, desligue imediatamente. Guarda, Assim deixa lá, termina cara. essa história maluca. É uma creepypasta bem longa e bem antiga, iniciando Ele lá vendeu a nos namorada anos, dele. escrito por uma pessoa chamada Eu vou vender a Rosemary. fita que tem a alma da minha namorada morta. Com centenas de fotos pra ilustrar a jornada do Zack nesse terror. A gameplay que você viu é um Cara, jogo guarda fictício novamente e feito por um pronto, fã da acabou. creepypasta que só tentou replicar os Ai, acontecimentos da história. cara. Mas o jogo não tá completo, por isso que a gente Poder teve do que Quer espalhar o reduzir sofrimento, imagens depois, velho. né? Bom, e é uma creepypasta um pouco polêmica. Pra ser sincero, eu admiro todo o trabalho envolvido. É bem rico em detalhe e com Meu fotos Deus pra do cada céu, boa pessoa. sorte pra quem Mas eu não compra. sou muito fã da coisa de namorada morta e o jogo te controla e você não consegue se mexer. Tem que salvar uma da pessoa, o jogo fala com você. Tipo, poderia ser tanta Clichê. coisa, sabe? Mas ficou num negócio meio clichêzão genérico de jogo Sim. amaldiçoado. E só não teve muita originalidade, sabe? Fora que teve parte que foi muito arrastada de detalhe que, tipo, tanto faz, não agregou em nada pro final. Que eu nem mostrei aqui, senão o vídeo teria 3 horas por aí. Bom, mas em geral eu curti a história e toda a questão de ser um jogo Cortou uma específico parte de daquele Godzilla parte. de É, Ness, bastante. Não
Mario ou Sonic XZ da vida. Ah, e também tá sendo feita uma nova história, chamada de Godzilla Replay, da história de uma pessoa que comprou a fita do Zack e foi testar ele mesmo pra ver se algo acontece. E com as críticas que o autor Isso parece, recebeu, eu tenho é um certeza bom que vai ser cliffhanger pra ter o melhor, mais próximo. promissor. Mas infelizmente ainda não tá completo, então eu Imagina o não vou Red falar nada dando, sobre tipo, tão cedo. o livro de Bom, história da pessoa que comprou enfim, pra eu ver o espero que que lá. vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Qual Apesar trauma ela de vai tudo, mexer agora? né, tipo, eu achei bastante interessante em geral. E é isso, mano. Se Cara, ela puder vê a cara do deixar Red um na like, eu lua ali. agradeço. E a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima e falou. Tchau, Credo, tchau. é verdade. Não conseguiu ver aqui, ó. Eu consegui ver. Vai ser melhor, mais promissor. Mas infelizmente ainda não tá completo, Calma. então eu não vou falar nada sobre tão cedo. Aqui, ó. Vem aqui. Credo, que Aqui é a cara legal. dele. Ah, velho. Ok, GG, então. O que você achou aí, Brasil Próximo? Ah, eu gostei. Teve umas partes. Mas o lance é essas partes que ele falou de não ter continuado. É tipo os outros planetas. Tipo, não é muita coisa Ah, sim. tipo, É, relevante pro final da história.